Vamos falar sobre o surgimento de alguns esportes. Então vamos começar com o surgimento da natação. Away to the last individual swim for the greatest Olympian of all time. In lane 4, he wasn't first out. O ato de nadar sempre existiu desde que o homem é homem, porque a natação, né, é o diferente dos esportes, né? Não é um esporte que você cria. É uma parada natural. Natural, podemos dizer exatamente. assim, né? Mas no começo o homem não conhecia a água, tinha tipo um medo da água. E por conta disso ele acabou entrando em contato com a água de forma voluntária ou involuntária. Acredita-se que os primeiros homens que entraram em contato com a água foram para fugir de alguma situação em perigo, um fogo, um animal, um outro homem que estava correndo atrás dele, ou até mesmo para conhecer ou desfrutar novas terras, para poder pescar melhor, Para se divertir também. como prazer. Com o longo do tempo a natação foi se tornando algo muito mais presente na vida do homem, até se tornar um esporte. Para vocês terem uma noção, por volta do século 17, a natação foi uma matéria obrigatória para os estudantes japoneses. Eu queria ter natação na escola, mano. Porque aí assim eu acho que eu seria um pouco maior. Já para nós ocidentais, a natação foi algo levado a sério depois de um britânico chamado Lord Byron. Byron era fã de uma história mitológica de um rapaz que cruzou o canal de Dordanelos para ver a sua amada, mas acabou morrendo afogado, pois naquele dia o mar estava muito agitado. E para provar que isso é possível, em uma hora Lord Byron atravessou esse canal que tinha distância de 1,5 quilômetros. E esse canal ligava a Europa da Ásia. Isso foi um grande marco histórico e depois disso a natação foi cada vez ficando mais popular. E a ponto de curiosidade, a primeira disputa oficial de natação aconteceu no ano de 1858 na Austrália. Em 1896, a natação, que já era uma coisa bastante conhecida, entrou na edição dos Jogos de Atenas na Grécia. Nadando para o próximo esporte, chegamos no surgimento do judô. O judô foi criado no ano de 1882 no Japão por um professor de educação física chamado Jigoro Kano. A ideia de Kano era criar uma luta que fortalecia o físico, a mente, o espírito e ao mesmo tempo serviria como arte marcial de defesa. Cara, tinha um cara de lutar judô lá na cidade onde eu morava que ele bateu em 3 caras. Um só batendo em 3. Juro, o cara mexeu com a namorada dele, não sei o que, o cara deu uma surra em 3 caras. Essas artes marciais eu acho que são as mais pico. O cara chega pra te dar um murro, você desarma ele, você já... e morre. Do japonês, judô significa caminho suave e foi muito bem aceito no mundo inteiro por misturar o jiu-jitsu com outras artes marciais. E essa arte marcial chegou no Brasil em 1922, com a grande imigração dos japoneses no Brasil. Chutando do judô, passando para o basquete, chegamos no basquete. Com um golpe de judô, chegamos a uma cesta de 3 pontos. And here they come in transition now. All the way down court for the big slam is Cho-Chi. O basquetebol foi criado no ano de 1891 nos Estados Unidos por um professor canadense. O professor de educação física chamava James Naismith. A ideia do professor era criar um esporte sem muito contato, sem muita violência. Encosto é falta. Exatamente. E poderia ser praticado em lugares fechados, uma brincadeira legal para os adolescentes e até mesmo para brincar no inverno. E em menos de uma hora o canadense escreveu 13 regras do jogo, pegou o papelzinho e pregou no ginásio lá da escola onde ele trabalhava. Para ser um pouco diferente, o professor James não queria que os alvos, que depois foram chamados de cesta, fossem alvos no chão como o futebol ou como o hóquei. E foi aí que, com a ajuda do zelador do colégio, James arranjou uns cestos velhos de fruta e pregou cada um em um canto do ginásio. E para deixar esse jogo mais difícil e mais divertido, foi escolhida a altura de 3,5 metros. E pouco tempo depois, James teve a ideia de cortar os fundos da cesta. Até então, a cesta não tinha buraco. Era assim, ó. Era assim, o Jogava cara a bola, fazia o arremesso, aí o maluco pegava uma escada, ia lá e catava a bola. Aí pra ser mais prático, falou, pô, por que eu não corto, né? bem melhor, cara. Bem melhor, né? Chuá! E foi somente no século XX que o basquete começou a se espalhar pelo resto do mundo. Bom, então vamos cortar o basquete e sacar a história do vôlei, beleza? แล้วก็กำลังจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟไทยแล้วติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โห O vôlei foi criado no dia 9 de fevereiro de 1895, também por um professor de educação física chamado William George Morgan. Já viu? Todo criador de esporte, a maioria é professor de educação física. É mesmo. Nosso professor de educação física criava a gente pra correr na quadra, né? Criar percurso. Criar percurso. Agora, criar esporte, né? Podia criar esporte, né, mano? A ideia de Morgan era criar um esporte sem contato físico, para impedir as lesões dos jogadores. Dessa maneira, sem contato físico entre os jogadores, todas
todas as pessoas podiam participar, inclusive os mais novos e até os mais velhinhos, né? Os mais velhinhos, se tomar osteoporose, coça os fora toda a vida, cicatriz da B12 que eu tô falando da minha vida. E o esporte foi inspirado na junção do handball com o tênis. No handball, no movimento, né, da jogada, e no tênis, que tem uma rede e a bola tem que ficar passando de um lado pro outro. Diferença é que não precisa de uma raquete, né? Senão você vai quebrar a raquete. Só se for uma raquete desse tamanho. Ei! Aí o time inteiro segurando a raquete, imagina. Ei! Depois de ter escolhido as regras e tudo mais, Morgan teve um grande problema. Qual tipo de bola eu vou ter que usar nesse esporte? Então foi testada a bola de basquete, né? Genial. Muito certo. Imagina cortar a bola de basquete, pegar na cara do maluco. Mano, primeiro que você levantar a bola, você ia ficar com os braços tudo queimados. O cara ia bater, quebrar a mão, o dedo e tal. Zoado. Depois disso, ele fez um teste apenas com a câmera de ar da bola, que também não deu muito certo porque tava muito leve. A parada ficava voando, parecia aquela bola de leite, tá ligado? Jogar. Bola de leite é zoado? Bola de leite é zoado. Eu viro o Roberto Carlos quando eu jogo futebol com a bola de leite. Bola de leite. A bola faz assim, viado. Faz as trivelas parecendo os super campeões. Mas depois Morgan pediu a ajuda de uma empresa e foi fabricada uma bola bastante parecida com a bola de vôlei que temos hoje em dia.